O trauma não diz respeito ao evento difícil que vivemos, mas mais ao que fica na nossa vida. Se eu continuo a retirar o que dói, estou a promover a traumatização. É preciso só 30% de sintonia para a construção de um vínculo seguro. O trauma é o que aconteceu e a traumatização é o que ficou em mim. Olá a todos, bem-vindos à nave. Vamos lá numa nova viagem, esta semana com uma convidada muito especial, alguém que eu admiro muito e que vou passar já a apresentar. Ela é a Ana Higuera, é mãe de 3 filhos, colombiana de nascimento e portuguesa de coração. É coach profissional desde 2017, especializada em trauma, com formação em experiência somática. Acompanha pessoas e também profissionais de saúde na promoção de regulação emocional e nesta maior consciência nas relações, especialmente em momentos de trânsito, de exaustão e de perda. Colabora também com instituições como a Escola Superior de Enfermagem do Porto, na área de comunicação clínica, empatia e segurança relacional. E é fundadora do seu projeto Coaching Íntegro, dedicada à formação e supervisão de coaches e criadora do programa Raiz, uma formação certificada em fundamentos de psicologia e trauma. Bem-vinda. Obrigada, Inês. Estou muito contente de te receber. Nós conhecemos-nos há um tempo, que ocasionalmente, Certo. Sincronicidades. Sim. E eu senti que tivemos logo uma conexão bonita. Uma identificação, alguma coisa. E agora estás aqui, agora estamos na nave juntas. Certo. Que Vamos alegria. fazer esta boa viagem. Vamos fazer esta boa viagem. Olha, quando nos conhecemos partilhámos logo sobre a experiência somática, que estávamos as duas, eu a estudar e tu já tinhas concluído. Certo. E esta tua especialização em trauma, eu acho que esta nossa viagem de hoje vai ter sempre aqui esta tónica de falar deste tema aqui em diferentes prismas e perspectivas, mas vou começar já pelo básico. O que é o trauma? Hoje fala-se tanto de trauma. Sim. O que é o trauma? Eu te agradeço também a possibilidade de poder criarmos um espaço para falar de trauma com profissionalismo e também com leveza, porque está muito na boca de todos e é uma boa notícia que agora é permitido falar e às vezes com algumas formas diferentes de eu compreender. Então, começando pelo básico, o trauma à luz da experiência somática, que é a minha escola também, e também temos vários autores, como o Gabor Maté, Peter van der Kolk e outros é Peter Levine. O trauma não diz respeito ao evento difícil que vivemos, mas mais ao que fica na nossa vida, na nossa fisiologia, nas nossas crenças e que molda a forma como nos relacionamos depois no mundo. E existe este equívoco de que trauma é só experiências muito difíceis e avassaladoras, que de facto existe o trauma de choque, sim? Aquele que divide a vida em 2 partes. Mas o trauma vai além do evento. Daí que 2 pessoas que vivem exatamente a mesma experiência possam continuar pela vida fora relacionando-se de forma diferente com os seus amigos, com os seus pares, com os seus medos, com a sua própria imagem e conceito. Por isso eu gosto de distinguir trauma de traumatização, que ajuda a entender que o trauma é o que aconteceu e a traumatização é o que ficou em mim. Ok. Portanto, pode haver trauma e não haver traumatização. Certo. Pode haver um evento muito marcante e eu não ficar necessariamente com resíduos desse evento. O que faz a diferença, Inês, é se eu tive recursos suficientes, e recursos suficientes não diz respeito a dinheiro, sim? Porque às vezes recursos que tinhas uma posição importante, tinhas uma casa, não é só isso. Recursos diz respeito a adultos por perto que souberam ver-me e cuidar-me, sim? Poder completar uma resposta de fuga porque fiquei presa no elevador e consegui sair, sim? Alguém que me estendeu uma mão e não me julgou. E isso é que faz a diferença em que uma pessoa com uma situação difícil, por exemplo, desenvolve uma fobia e outra com a mesma situação não desenvolve uma fobia. Diga só, olha, isso foi difícil, assustou-me, mas eu continuei a andar de cavalo, por exemplo. Sim? Estou-me a fazer entender? Perfeitamente. Portanto, nós passamos por situações difíceis a vida toda
E a nossa querida Liana Sim. ensina uma coisa maravilhosa, que é, ela diz, o trauma é o ordinário, não é o extraordinário. Sim. O trauma acontece no dia a dia, né? Nós caímos, nós magoamos, nós temos um conflito relacional, nós fomos traídos, etc. Certo. Ou seja, acontece, faz parte da vida. E eu acho que aqui é que é esta grande diferença, que as pessoas às vezes têm aquele mito de que o trauma é só uma coisa, uma catástrofe natural, Certo. um assalto. Uma morte repentina de alguém. Mas sim. é algo que está sempre a acontecer e nós vamos tendo as nossas marcas e cicatrizes. A diferença é exatamente essa, se tivermos recursos ou não tivermos recursos. E o que é que pode acontecer quando realmente não houveram recursos? Então, o que acontece nesses casos é que a percepção da ameaça permanece no tempo. Eu volto a viver situações, eu vou colocar um exemplo meu, por trazer aqui um exemplo pessoal. Eu desenvolvi uma claustrofobia ao longo da minha vida, né? E sei muito bem de onde que vem de um momento super ingênuo de brincadeira em casa. Então, esses momentos em que eu me sentia apertada, o que o meu corpo queria era fugir daquela situação, mas eu não conseguia. E essa resposta de fuga não foi interrompida uma vez, mas 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E o que acontece é que, quando eu estou em momentos de sentir-me apertada, a ameaça já não é a mesma que era quando eu era pequenina. Mas o meu corpo continua a reagir como se essa ameaça estivesse presente. Então, a traumatização faz com que eu me relacione numa situação presente com base em informação lá de trás. Sim? Isto faz sentido? Total. Então, eu começo a andar pela vida fora, a trazer respostas. Há uma pergunta que eu gosto muito de uma terapeuta que se chama Deb Dana, que ela pegou no trabalho do Stephen Porges, da teoria polivagal, e o traduziu para uma linguagem mais simples. E ela diz: quando venham respostas assim, não te perguntes se a resposta é certa ou errada, porque é a tua biologia a proteger-te. Normalmente é certa. Pergunta-te, é necessária esta resposta? E muitas vezes ela não é necessária, porque a ameaça já não é a mesma que era antes. Sim? Eu, neste lugar adulto, consigo ter mais escolhas, consigo dar um grito, consigo pedir ajuda, do que muitas vezes lá atrás não consegui. Por isso é que a traumatização se apresenta, como tu dizias, mais do que uma memória extraordinária, como padrões repetitivos, cronificados no tempo. Respostas que, quando olhamos para elas, parece uma resposta exagerada demais para o que está realmente a acontecer, aos olhos dos outros. Exato, exato. Mas no meu corpo é a resposta certa. Eu preciso aqui proteger-me, isto está a ser muito ameaçador. E tu estás a falar de algo que é muito importante trazermos também para esta nossa conversa, que é o corpo. Porque também, se calhar, eu até posso dizer que há 15 anos atrás, quando eu saí da faculdade, quando se falava em trauma, assim, entre colegas, associávamos muito o trauma à parte psicológica, à psique, obviamente que há né, um impacto na nossa Claro. psique, obviamente, mas algo que Peter Levine há tantos anos e o próprio Gabor, que estudou também com o Peter Levine, tem trazido agora para cima da mesa, é esta parte fisiológica, né, que no fundo tem até mais importância, ou pelo menos é aí que fica o imprint, né? E que é muito importante nós falarmos, né, que o trauma está no corpo, Sim, isso. no sistema nervoso. O corpo lembra-se bem das coisas, quer das coisas agradáveis como das difíceis. Eu estou-te a ouvir e lembro-me, no Covid, entrou aquele gel desinfetante a casa. E o meu marido uma vez chegou com uma marca mesmo, que era a mesma que havia no hospital. Eu vivi uma experiência difícil há 10 anos atrás, em que todos os dias usava aquele gel. E eu comecei a desenvolver muita
fobia àquele cheiro. Era sentir aquele cheiro, ficava nervosa, ficava a transpirar. E era o meu corpo a lembrar-se do que aquele gel simbolizava para mim. É como se eu, de repente, estivesse outra vez a viver no hospital, mas eu estava na minha casa, na casa de banho de serviço. Então está aí como o corpo começa a trazer essas notícias, sim? E às vezes acontecem assim, esses gatilhos de repente, e caramba, mas por que agora estou... a mim me acontecia muito com os sons das máquinas, dos barulhos das máquinas da neonatologia, né? Pi, pi, pi. De repente estava no supermercado e eu via pi, pi. E o corpo a manifestar-se. Então, o corpo é muito sábio. E que bom poder pensar, Inês. Eu tenho 2 filhos, 3 filhos, mas 2 que estão comigo. E eu trago-lhes muito esta visão corporal que eu não tive. Aliás, eu sou engenheira, vivi super dissociada do corpo muitos anos. Os números, os processos. E ajudar-los a entender que primeiro eu sinto e depois crio as histórias. Mas o modelo cartesiano é penso, logo existo, e agora o que Peter Levine traz é o contrário, até porque o nervo vago, que muito se fala sobre ele, tem 80% das vias aferentes, quer dizer, que vão dos órgãos para o cérebro, e só 20% da cabeça para baixo. Ou seja, Portanto, a comunicação é para ascendente. cima, maioritariamente, que é bonito pensar que o meu corpo sente primeiro a ameaça, o estômago aperta, o coração bate, e eu depois crio uma narrativa. Isto é perigoso. Pois claro, agora vai correr mal o teste, vou esquecer. Eu escuto o meu filho pré-adolescente muitas vezes com estes discursos. Então, ajudá-lo a entender o que é que estás a sentir, o que é que te informa no teu corpo que tu estás nervoso. E ele sabe logo. Em mãos, por exemplo, começa as mãos em água. E a nossa fisiologia é comunicar só, a sabedoria. A pergunta é o que é que eu faço com isso? Exatamente. Como é que eu me relaciono com este corpo vivo que me está a querer ajudar a relacionar-me com um desafio? Porque nós às vezes sentimos essa comunicação do corpo sobre o trauma, mas às vezes não sabemos associar tipo, de onde é que isto vem. Não é? Tu há pouco dizias, eu desenvolvi uma fobia e eu sei exatamente de onde é que vem, não é? Talvez também pelo o estudo e a forma como tu agora consegues olhar é mais fácil. Mas há muita gente que tem muitas ativações. Certo, chama-se ativação. E que não sabem a razão. E muitas vezes nem vamos saber porque... Às vezes são precoces demais. Sim, disse que trauma é o que acontece ou rápido demais, ou cedo demais, ou intenso demais, ou repetido demais. Então há momentos que marcaram a nossa vida na fase pré-verbal, em que não falávamos, ou até na barriga da mãe, ou no momento do parto, por exemplo. Então, não vou pesquisar uma memória que dificilmente vou encontrar. Por isso, eu gosto tanto da abordagem da experiência somática, porque nós não vamos ao vórtice do trauma e muitas vezes a pergunta não é o que é que te aconteceu. É o que é que sentes agora, o que é que faltou lá atrás, o que é que te está a faltar agora para tu relacionar-te com a vida com mais flexibilidade, com mais resiliência, com mais abertura. Porque muitas vezes não vamos a ser... Eu me lembro, porque eu já tinha idade para me lembrar do que me trouxe a minha claustrofobia. Mas há pessoas que não se lembram. Então, por isso, eu volto a repetir, mais do que a memória explícita, é os padrões, é esse cheirinho, às vezes, de rigidez, de irritabilidade, né? De isolamento, de compulsividade em certos comportamentos, que nos traz alguma notícia de aqui há algo que ficou fixo nesta pessoa. Sim. E que não a permite olhar para a vida com um maior leque de respostas. Normalmente vem o desafio e salta logo, sabes, eu gosto das metáforas, funciona como um interruptor de ligar a luz. Há muitas pessoas que funcionam assim quando há um desafio, on, off. E é bom pensar naqueles botões, que não sei como se chamam em português, mas que permite graduar a luz. Né? Aquela o bolinha. gradiente da luz, não é? Dá para adaptar. Dá para adaptar. Mais... Então, que bom nós podermos ser assim na nossa vida. Ter um desafio e poder ir lá e ajustar na variabilidade a saúde, na rigidez e na fixação, muitas vezes a traumatização. Certo. E não posso perder a oportunidade de te perguntar, que é a minha paixão no estudo nesta área,
O que é trauma-desenvolvimento? Sim. Ora bem, existem duas grandes categorias de trauma. O trauma de choque e o trauma de desenvolvimento. E a experiência somática, em particular, é das poucas, se não diria quase a única, que categoriza os traumas em 4 categorias assim bem interessantes. Mas eu não vou falar disso agora, porque isso dá para uma formação e episódio. O trauma de desenvolvimento é aquele que acontece no nosso cotidiano, de forma repetida, nos relacionamentos, principalmente, ou com os principais cuidadores, ou nos ambientes onde mais tempo passamos e com quem mais convivemos. Estamos a falar de situações de negligência frequente, de abuso verbal, de violência física, de sentir-me invisível, de nunca ser ouvido, mas é frequente, é crônico. No fundo, a nossa infância, não é? Sim, de muitas pessoas, exato. de muitos de nós que tivemos momentos na infância que nos marcaram profundamente. Já o trauma de choque é aquela coisa, pum, que caiu do nada, de um momento para o outro, que eu digo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ou porque assaltaram no carro, como tu trazias o exemplo, ou porque morreu alguém que eu importante. amo. Então, o trauma de desenvolvimento, digamos que a forma de cuidar desse trauma é diferente do trauma de choque, porque ele se repara na relação. É voltar é ter a oportunidade na vida de ter experiências repetidas que contrariem aquilo que eu vivi. Experiências repetidas de corregulação, por exemplo. De um adulto que me escuta e não me julga. De um terapeuta que me acompanha e não me abandona mesmo quando está impotente porque não sabe o que fazer comigo. Então, na medida em que eu, na vida adulta, consigo mostrar ao meu corpo, olha que bom estar em relação e ser ouvido, não ser julgado, o corpo aprende a soltar esse alerta constante. Por isso é tão importante. Eu trabalho com muitos profissionais, coaches e até de saúde, profissionais de saúde, ajudá-los a cuidar da relação com o outro, porque é isso que mais repara este tipo de traumas. É o que mais cura, é a qualidade da relação. O trauma que acontece na relação cura-se na relação. Sim. Não é? E acho que talvez seja por isso que me apaixona tanto esse tema, porque o que nós vivemos hoje nas nossas relações é um pouco esse espelho, não é? Dessas marquinhas que ficaram do passado. Então é uma oportunidade muito grande estar em relação. Eu brinco com isto, brinco mais ou menos, de dizer que eu tive muito medo na minha vida de não saber criar vínculos. Tinha medo de ser mãe, inclusive, de não, por causa da minha infância, da relação com a minha mãe, eu tinha dificuldade até, sabes, de ter amigas, etc. Okay. Sim. E acho que a minha grande cura virou a minha grande paixão de me ir experimentando relacionar e perceber que é possível reparar. Não é? Completamente. Que bom, é um lugar de esperança. Isso que trazes é um bom lugar de esperança para quem nos ouve. Sem dúvida. E na relação terapêutica, isso também é uma oportunidade. Completamente. Não é? É o que muda muitas vezes a forma como a outra pessoa se relaciona até com as suas próprias histórias. A relação terapêutica, e atenção, eu não sou psicóloga, o trabalho que eu faço como terapeuta de experiência somática tem esta vertente terapêutica, mas, por exemplo, alguém que nos ouve mesmo, um enfermeiro, um médico ou um coach, esse cuidado de olhar para o outro, não como um objeto da intervenção. Eu vou aplicar sobre ti ferramentas que eu sei, mas o sujeito da relação muda tudo. Porque então ajuda-me a cuidar melhor do outro, por exemplo, a não promover relações de dependência, a não reduzir a autonomia do outro, a não estar, e repara, são coisas muito humanas, porque na ânsia de ajudar o outro, eu me incluo nesse grupo, não é? Às vezes queremos salvar, e salvar fragiliza. Não me ajuda ao autofortalecimento, a entender que eu consigo sair deste lugar onde estou. Então é super importante aprender a cuidar com qualidade esses vínculos. Sim. O que é mais importante ser compreendido hoje em dia no trabalho com o trauma? Porque agora fala-se muito também, não é? De ser trauma-informed, etc.
entre este awareness, esta informação e a verdadeira capacidade de sustentar o outro, há uma diferença aqui, não é? O que é que tu podes falar sobre isso? Olha, eu gosto de trazer aqui para a consciência de todos que é uma boa notícia que o trauma apareça nos nossos algoritmos e nos nossos livros e cada vez mais aqui na literatura, porque quer dizer que estamos a trazer a consciência de que há histórias que nos moldam e saímos daquele lugar que moralizava e que julgava tudo como fraqueza. Então isso é positivo. Já não sou uma preguiçosa, eu entendo que a minha procrastinação é uma resposta de fuga em que aprendi a fugir das coisas que me desconfortavam para manter-me segura. Então isto me humaniza e eu acho que isso é bom. Podemos trazer uma linguagem. É importante quando trabalhamos com trauma também não romantizar e associar o trauma a tu tens que chorar mais, tu tens que reviver a história, tu tens que ir mais fundo, porque não é isso que ajuda. O trauma não é sobre reviver as histórias. Então, quando eu romantizo, caímos às vezes num espaço que é delicado de expor as pessoas a coisas para as quais não estão suficientemente prontas. E acelero processos. E outra coisa que me apercebeu muito, não sei se te acontece, Inês, mas caímos depois no outro lado. E tudo agora traumatiza. Então eu não posso dizer que não ao meu filho. Eu não posso deixá-lo sozinho a resolver um problema. Então vai-se para outro extremo, não é? Em que generalizamos toda e qualquer experiência difícil como potencial trauma para a vida adulta dos meus filhos, por exemplo. E eu que muitas vezes ensino nos meus programas, eu não posso retirar o trauma e as relações não é sobre retirar as rupturas, retirar as dificuldades, é sobre darmos recursos aos nossos filhos para que se possam relacionar melhor com elas. Exato. E é isso que vai evitar que se traumatizem. Porque, senão, se eu continuo a retirar o que dói, estou a promover a traumatização, porque não lhes estou a dar os recursos para lidar com isso. E, no fundo, estás a tirá-los da experiência da vida, que é inevitável, não é? E a resiliência surge nesses momentos que me desorganizam durante o dia. Obviamente, entre aspas, não são momentos desorganizadores ao ponto de paralisar-me, um abuso, etc. Estamos a falar de desorganizações cotidianas normais, não é? Esqueci o material em casa, o meu chefe mandou um e-mail que eu não gostei, fui interrompida numa palestra, alguém se levantou da minha aula e foi embora. E tudo isso me desorganiza. Como é que eu volto a estar outra vez disponível? Disso é que se trata. Então, com trauma também termos cuidado para não ir a outro extremo, que muitos de nós às vezes caímos, do medo de agir porque estou a traumatizar o outro. Eu acho que isso, tu trabalhas também com parentalidade e trabalhas com outros pais. Eu acho que é importante falar desta... bom, porque somos adultos a lidar com os nossos traumas, mas também somos pais e estamos a não é, ser guias de outro ser humano. Pais que gritam, por exemplo, um exemplo. Pais que ainda gritam muito e também gritam e sentem-se culpados por terem gritado, claro, mas o gritar é algo que também foi aprendido de alguma forma. O que é que tu pensas sobre isto e como é que nós podemos começar a trabalhar aqui como adultos que já têm alguma consciência ou já estão neste trabalho em si mesmos, de autoconhecimento, de rever a sua história, os seus traumas, também como educadores, orientadores. Olha, quem nunca gritou, não é? Que atire a primeira pedra. Porque o grito pode ser um lugar aprendido e pode não ser, isto é, o grito pode ser uma situação esporádica na nossa vida e eu trago um exemplo pessoal. Eu vivi uma fase de muito grito depois de ter visto morrer o meu filho, não é, do luto que eu vivi do meu filho. Passei uns meses, Inês, em que eu não me reconhecia a mim própria. Eu gritava, cheguei a gritar com um senhor que foi entregar uma encomenda à casa, que aí foi aquela coisa que me caiu
caramba, o que é que estou a fazer a gritar com este senhor pela porta fora? Então, o grito pode ser fruto de um momento de mudança muito grande, assim, de um trauma que estamos a viver, de uma fase em que o nosso filho passou para a adolescência e já não me ouve, e eu estou a recorrer porque estou menos regulada, tudo certo, não é uma coisa crónica. Aí temos estratégias para voltar a reparar o vínculo e cuidar de nós. Agora, o grito sim pode ser um lugar aprendido para eu existir na relação com o outro. E desde lá pequenina, ou na adolescência, em algum momento aprendi que para existir e para ser vista, eu preciso gritar. Então, acontecem coisas no dia a dia, com os meus filhos, por exemplo, quando é de forma crónica. Eu escuto muitos pais com esta queixa frequente. Então, primeiro, humanizar e dignificar. Isso foi uma resposta aprendida que lá atrás te serviu para chegar onde estás hoje. Para ter voz, para ser visto. Só que agora lá está, talvez não é necessário. Porque o perigo já passou e tu já estás a ocupar um lugar adulto. Mas eu continuo pressa. Vejo coisas no meu filho que trazem toda essa ativação ao corpo, fico nervosa, fico agitada e não sustento esta ativação, sino que descarrego em forma de grito. Não em forma de um limite, por exemplo, em forma de um pedido de agora preciso espaço, senão que grito. E isso me retira da presença do vínculo com o outro. Então é uma forma de agressividade não saudável, que é um conceito que eu adoro que Peter Levine desenvolve da agressividade saudável. Existe a agressividade saudável, que é aquela que me permite trazer a minha força, mas não me retira do contacto com o outro. Ok. O grito, muitas vezes o castigo, a violência, é trazer a minha potência, mas quebrar o vínculo com o outro. Ou existe também o que eu guardo para dentro, que é como uma violência contra mim própria. Então, um exemplo de uma agressividade saudável, como diz o Peter Levine, seria, por exemplo, o quê? Colocar um limite? Sim, é poder eu trazer o meu limite e a minha voz, é colocar a agressividade na relação e não no outro e não em mim. Ok. E isso é bonito, porque quando coloco a agressividade no outro, eu abdico do vínculo para impor a minha força. E quando coloco a relação em mim, guardo tudo, todos os gritos que eu guardei no hospital. Depois, foi uma violência contra mim própria. Tensão, prisão de ventre, tantas coisas que somatizamos, não é? Porque estou a colocar a agressividade dentro de mim e eu quero colocá-la numa relação. Só que como não a coloco nas relações certas, depois ela vai para relações... Acabei por gritar com o meu filho e nem sei porquê. Exato. Provavelmente o grito simbólico que queria ter dado com o meu chefe não o dei lá no trabalho e acabei por colocá-lo na relação com os meus filhos. Tanto a agressividade saudável é todo um treino e é mais sobre reparar do que evitar que a agressividade venha, porque muitas vezes vem de forma que não é saudável. Então é tomar consciência, olha, aqui impus a minha agressividade e a coloquei no outro na relação, vou reparar o vínculo. Como é que se repara o vínculo? Qual é o caminho da reparação? Olha, não havendo uma fórmula, eu acho que é começar por esta tomada de consciência de que algo aconteceu que desorganizou o meu vínculo com o outro, que pode ter magoado o outro ou a mim própria. E essa tomada de consciência já me ajuda, com compaixão, a dizer, ok, se calhar fui bruta demais, disse coisas que não devia, e é reparar a relação com o outro. Vou por um exemplo, com o meu filho. Acontece, né? Depois desse momento de quebra do vínculo, aproximar-me, empatizar. O que aconteceu do teu lado, o que é que eu senti, falar de mim com autenticidade, que é uma coisa que nos custa como pais. Tendemos a falar sobre o que ele fez e não tanto sobre o que se moveu em mim. E ir criando essa reparação. Há um terapeuta que fez um estudo, sabes aquele estudo de Still Face, chama-se Edward Tronick, acho eu, e traz uma estatística muito curiosa e interessante, que ele diz, é preciso só 30% de sintonia para a construção de um vínculo seguro. O resto é composto por rupturas e reparações. Uau, Ana, tens que repetir isso, porque isso é muito importante. Faz muita diferença porque nos ajuda a entender que eu não estou 100% do tempo em sintonia com os outros. Não, isso é super importante, porque eu acho que há muito esta coisa agora na nova, como chamar, novas teorias sobre como devemos atuar como pais, como devemos pessoas. cuidar, sim, que temos de estar
100% em sintonia. 100% em sintonia, 100% em vínculo. E essa não é a realidade. Por favor, podes repetir? Sim, eu vou explicar e vão gravar lá em casa porque são 3 R's. E eu adoro. É o R de reciprocidade, que fala da sintonia, é o R de ruptura e o R de reparação. Olha que lá em casa nós brincamos muito com isto e os meus filhos já sabem. Estou em R de ruptura. Então é dar as boas-vindas aos micromomentos que desorganizam o vínculo e que deles nasce a resiliência. Para eu poder trazer a minha agressividade, o meu limite, para entender o outro. Então é só preciso 30% de sintonia, o resto do tempo é estar ao lado e assumir que eu vou ter essas rupturas, mas que eu vou ser capaz de reparar e encontrar estratégias de reparação. Pode ser com o outro, pode ser até em família, em grupo. Porque a reparação às vezes acontece de um filho para todos, do pai para toda a família, né? Às vezes nos zangamos todos com todos. A mim me ajuda a trazer alívio pensar que eu não é suposto estar todo o tempo em reciprocidade. Até porque não dá a nossa vida para estar todo o tempo a olhar para ti durante os 10 minutos que estou ao teu lado. De 10 minutos preciso 3 de sintonia contigo, eu estou aqui, estou-te a ver, e os outros 7 eu posso estar só sentada ao teu lado. Às vezes dou um ralhete, porta-te bem que estamos a pensar numa situação com a minha filha. E depois, olha, desculpa, ralhei contigo, anda, vamos lá para o médico. Beijinho, pronto. E é este ciclo todo o dia. Reciprocidade, ruptura, reparação. Reciprocidade, ruptura, reparação. Eu adorei essa teoria. Eu sei que já a tinha ouvido, mas agora foi tipo, eu acho que também eu precisava de ouvir. Olha, é a junção, se não estou mal, é a junção deste Tronic e de um italiano que eu depois... João Cassiopo, que eu gosto muito, conheci através da Deb Dana. E esses 3 R's para mim ajudaram-me tanto, até na relação lá em casa. Claro. Brincamos com isto. Digo-te, a minha filha tem 8 anos e ela brinca com isto. Não, eu vou escrever Estou essa em ruptura. nota. Eu vou escrever esses 3 R's, eu vou levar essa teoria para a minha vida, porque eu acho que isto muda vidas, não é? Perceberes que realmente são precisos 30% de sintonia para criar mesmo um vínculo real. Não é? Sim, isto partindo do pressuposto que há um acompanhamento, claro. Que, obviamente, não é? Óbvio. Só 3 minutos de sintonia, o resto do tempo abuso de ti, te deixam desamparo, claro, obviamente. Mas óbvio. para quem nos escute, com este contexto, isto alivia muito o peso que carregamos muitas vezes de ter que estar para os filhos, para os outros, para o mundo, todo o tempo em reciprocidade. Porque também se cai nesse exagero. Eu não sei se isto pode ser traumatizante, mas pelo menos pode despreparar muitos seres humanos para a vida nesta coisa de viver muito numa bolha, né? E nessa extrema, não sei se posso dizer permissividade, se às posso vezes dizer... permissividade, proteção, Sim. são todos estes lados. Sabes que aí entra um conceito interessante da fusão com o outro. E eu gosto de dizer que a empatia, sim, sem limites, se transforma numa fusão. E a fusão também é um conceito terapêutico e é bastante trabalhado na experiência somática. E, por exemplo, a relação com os filhos, quando eu me fusiono com o meu filho, quando uma dupla se fusiona... O que é que isso é na prática? Isso. Quem é que sustenta essa dupla que se fusionou? E na prática eu vejo, por exemplo, o meu filho a trazer um desafio da escola. Estou a colocar o meu filho de exemplo. E eu deixo de relacionar-me com a criança que ele é e passo a reagir com o lugar da criança que eu fui. E eu observo esse desafio e penso, deve ser muito difícil isso que ele está a viver. Estou a pressupor que a experiência dela é exatamente a mesma que eu vivi quando era pequena. Então já deixei de relacionar-me com o meu filho. Já perdi a distância, a capacidade de olhar para ele como um ser diferenciado de mim. Então me fusionei. E ao fusionar-me, então vou mais salvadora, por exemplo. Eu vou já enviar um e-mail à professora e vamos juntos falar. Ou vou já levar-te o material que faltou. Ou então vou ralhar com ele, como faziam comigo, porque isto não se faz. Fica claro esse exemplo? Então... é interessante, e atenção, a fusão vai acontecer muitas vezes. Eu dou por mim muitas vezes fusionada com as dores dos meus filhos, porque me lembram das minhas próprias histórias. Mas a capacidade de diferenciar, olha, ok, estou a agir a partir da minha urgência e da minha dor e não do que ele realmente precisa. Então vou sustentar a experiência, porque quando me fundo com ele,
já não há quem oriente. Exatamente. A dupla já ficou perdida. E isto acontece até em acompanhamentos terapêuticos. Eu atendo muitos clientes, faço muitos atendimentos individuais e tomo nota de momentos em que já me fusionei com a história do outro. Já fui lá meter-me e achar que essa história é como a minha. Então, trabalhar as estratégias para distanciar-me. Ok, o que é o do outro, o que é meu. É um treino. E como é que isso depois pode limitar a experiência do outro, porque às tantas já nos metemos nela, não é? Pois. E já não é só sobre, já não é sobre ele, já é sobre nós. Certo, deixou de ser sobre ele. E aí retiramos esse espaço de resiliência, de crescimento, que é tão importante para a vida de todos nós, não é? Dos nossos filhos. Que é isso que lhes vai permitir ver os desafios como oportunidades, não é? São difíceis, doem, mas eu tenho recursos para lidar, e não como espaços onde eu já vou fugir porque não consigo, vou lutar porque isto é demais, ou vou congelar e dissociar porque isto já me ultrapassa, que são aquelas respostas dignas e elegantes do nosso corpo para nos proteger. E olha, tão importante também que seria fazer aqui algo e dar esta educação, aí psicoeducação sobre o trauma e trauma informada aos pais. Sim. Não é? Porque de facto eu só posso regular o outro ou ajudar o outro a se regular se eu souber me regular a mim, não é? E neste espectro do trauma fala-se muito nisto, não é? Sim. Sobre criarmos recursos ou recordarmos ou treinarmos para nos regularmos. O que é a regulação? Certo. Então, olha, a regulação é base nas relações, sobretudo falando aqui de relações terapêuticas, mas também com os filhos. É esse espaço em que eu estou o suficientemente flexível e aberta para o vínculo, o suficientemente capaz de encontrar possibilidades e um leque de respostas aos desafios, capaz de entrar em relaxamento sem sentir que estou a colapsar, capaz de entrar em estados de sono e de descanso, de forma frequente durante o dia. E há dias que nos pesam mais, que nos sentimos todo o contrário a estar regulados. Estamos irritáveis, muito reativos. Estou com ruminação constante, porque a desregulação se manifesta não só a nível fisiológico como mental. Autojulgamento, julgamento dos outros, crítica, comportamentos de esquiva, scrolling nas redes sociais, comportamentos mais compulsivos. Tudo isso me cheira a que eu não estou bem nesse estado, como a teoria agora nos ensina, esse estado ventral de conexão com o mundo. Então, é expectável que tenhamos momentos de desregulação durante o dia, porque estar regulado não é estar zen e calmo o tempo todo, mais uma vez. É sobre sermos flexíveis. Ai, eu mexi neste microfone sem querer. Portanto, se eu vejo uma pessoa, ou meu filho, por exemplo, que tem momentos de estar respondão, estressado, irritado, mas depois pode estar a conversar com a irmã, a estar no jantar conosco, a descansar, a partida está saudável, o sistema nervoso autónomo está flexível. Se ativa e se descarga, se ativa e se descarga. Ok. O problema é quando ficamos presos numa resposta de sobrevivência. Então, é como se eu estou a ir pelo mundo com um escudo e uma espada o tempo todo. E a imaginar o mundo como um campo de batalha. Então, a mínima que acontece uma coisa, a espada e o escudo. Sempre na defesa ou no ataque. Sim, na luta ou no ataque, ou a querer me esconder. Claro, isso já me cheira a desregulação. Agora, há uma condição bonita para que nós possamos autorregular-nos, que é o que queremos na vida. Temos que passar por muitas experiências repetidas de corregulação. Que já envolve o vínculo. O vínculo, e pode ser o outro, um ser humano, como também os animais de estimação, né? Há muita terapia também com animais, hoje em dia. Porque entre mamíferos nós corregulamos. Sim. Daí que muitas pessoas, Inês, desenvolvem ao longo da vida, quando faltam muitas experiências de corregulação, e há muitos de nós nos faltaram, e eu me incluo nesse grupo, então desenvolvemos mecanismos de autorregulação que depois viram um sintoma, isto é, não tive experiências correguladoras suficientes, então refugio-me no trabalho,
os aditos ao trabalho, né? E esse mecanismo da adição ao trabalho me ajuda a autorregular-me e eu pareço uma pessoa muito funcional de fora, mas dentro há uma insegurança muito grande. Pessoas com isolamento social é uma resposta de fuga, mais uma traumatização. Há um medo de serem rejeitadas, então eu me isolo. Ou codependência emocional, há um medo do abandono, então eu me aferro ao outro. Comportamentos de risco, pessoas que são contrafóbicas, que buscam sempre experiências super desafiantes, arriscadas na vida para sentirem-se vivas. Então, todos estes o perfeccionismo, que é tão presente em nós, não é? O perfeccionismo esconde um medo de errar muito grande. Então, é mais um mecanismo que eu encontrei para me autorregular, sendo muito perfeitinha, quando falamos de perfeccionismo que limita a vida, mas, no fundo, é uma pessoa extremamente desregulada e insegura. Então precisamos de ajudar o outro e os nossos filhos, quem é pai e mãe nos escuta, ou professores que cuidam de tantas crianças e jovens, de sermos bons correguladores. Acho que é uma boa intenção. Eu quero ir pelo mundo sendo um bom corregulador. Como é que podemos ser um bom corregulador? Olha, há 3 condições que a Deb Dana traz num dos seus livros que eu gosto muito. Para que a corregulação se dê, precisamos de 3 coisinhas, 3 ingredientes, que é, primeiro, que eu me sinta segura com o outro. Segundo, que o outro se sinta seguro comigo. E terceiro, que exista uma forma segura de nos conectarmos. Se essas 3 coisas estão presentes, eu posso ser uma boa correguladora. Por exemplo, vamos a um jantar com amigos e tenho que dizer à minha filha que está na hora de ir embora, que acontece muitas vezes, e a miúda começa a chorar. Não quero ir embora. Então, para que haja corregulação com esse momento de birra dela, eu preciso sentir-me segura com ela, isto é, que aquela birra que ela está a fazer não me está a deixar completamente desorganizada e gatilhada. Ok, é sobre ela, não me está a faltar ao respeito, é a sua resposta. Segundo, que ela se sinta segura comigo, que o que ela está a observar em mim, no meu tom de voz, nos meus gestos, na minha postura, lhe transmite a suficiente segurança para poder descarregar a sua emoção comigo. E que exista uma forma segura de nos conectarmos, porque se eu lhe digo, ficas aqui até te acalmares e viro costas, quebrei a forma segura de conexão. Então, a corregulação aí não vai acontecer. Sim? E às vezes não estamos em momentos de ser bons correguladores porque estamos desregulados. Preciso primeiro procurar o meu centro para poder oferecer-te isso a ti. Isso faz sentido para ti? Todo o sentido. Então, eu há alguns anos defini a intenção, quero ser uma boa correguladora. E aí vamos nesse caminho. E vamos nesse caminho, que também implica que tu faças o teu trabalho, né? Faças a tua parte. Certo. E nós temos estado aqui a falar de regulação e de trauma, exatamente porque há esta ligação, né, entre aquilo que nos desregulou no passado e agora o caminho da reparação é esse caminho sempre da regulação, seja em relação ou seja connosco. Sim, é sermos capazes de encontrar caminhos de volta. E aqui estamos sempre a falar, não esquecendo, do nosso sistema nervoso. E há pouco, quando falávamos do trauma, esqueci-me aqui de fazer estas perguntas para as pessoas entenderem que quando acontece um trauma, seja ele de choque, seja de desenvolvimento, quando há traumatização, essa marca que fica, ela fica no nosso sistema nervoso. Sim. Que temos o sistema nervoso simpático, parasimpático. E há as tais respostas de luta, fuga ou congelamento. E eu gostava que tu falasses um bocadinho desse conceito para as pessoas entenderem o que é que acontece mesmo fisiologicamente. Boa. Não é? Porque nós temos estado a trazer os exemplos da vida, certo. Não é? Sim. Mas eles estão a acontecer na vida porque também estão a acontecer no nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Boa, eu vou trazer isso como um modelo e como um modelo que é, porque a ciência está em constante evolução, os modelos tentam reduzir a complexidade da vida para que possamos entendê-la, não é? Então, pegar nisto com o cuidado é um modelo que nos ajuda a entender como funcionamos, mas que cada experiência é única. E se calhar vou fazer isto com um exemplo. Há uns meses atrás, levei o meu filho a uma consulta de imunoalergologia.
para avaliarmos alguns tratamentos por causa de uma alergia que ele tem. Nos falaram de uma vacina. Então, imagina, eu chego lá com o meu filho, já ele não gosta de ir aos hospitais, portanto, começa o seu sistema nervoso autónomo, que o que faz é preservar a vida, a dar notícias fisiológicas, e ele diz: mãe, estou a transpirar imenso. No meu filho é transpirar das mãos, agitação cardíaca, porque o sistema nervoso autónomo preserva a respiração, o batimento cardíaco, a digestão, sim? E as nossas funções de conexão social, o tom de voz. É por isso que há pessoas que às vezes vemos que têm uma voz e nós já ficamos quase congelados, ou um gesto com as sobrancelhas, porque estamos a monitorar esses pequenos detalhes. Então, o seu sistema nervoso começa a ativar-se. Quando entramos no gabinete e a médica começa a falar das opções entre podemos fazer gotas ou podemos fazer injeção, ele tem muito medo de injeções. Então, além das manifestações do sistema nervoso simpático, que é este que nos agita o coração e nos prepara para fugir ou lutar, há uma ameaça, eu quero fugir já daqui, eu não quero injeções, né? A médica, com a melhor das intenções, observa que ele diz: eu não quero injeções, e o que ela faz, neste caso, é perguntar: mas já te aconteceu alguma coisa má com injeções? Tu tens algum trauma com injeções? Já estudou o que está a acontecer com o seu filho? Já o levou? Ela começou a aprofundar na ferida. Sim. O que é que faz o meu filho? Ele não pode fugir da sala porque fica mal. Se calhar pensou: eu vou sair daqui, a médica vai achar. Então, a resposta de fuga não está disponível. Não vou lutar contra a médica porque é uma figura de respeito. A resposta de luta não está disponível, que é o que o sistema simpático faz. Então, o que faz biologicamente o nosso corpo? Vai para uma resposta diferente, que é congelar e dissociar. Ok, eu não tenho outra hipótese aqui, nem vou poder fugir. E, basicamente, o meu filho, naquele momento, deixa de escutar a médica, ele ficou como paralisado. Ele não ouvia, ele não compreendia. Aí está o sistema nervoso parasimpático dorsal, que é aquele que bloqueia, dissocia, congela para não sentir. E já nos aconteceu algumas vezes esse momento de congelar. Parece que dissocia, ou a dissociação, sei lá, na sala de aula, dos miúdos, quando a dissociação é diferente da fuga. A fuga eu saio com o corpo, a dissociação é o corpo está, mas a mente foi. Que seria interessante nesse caso, para poder ter o meu filho num estado mais disponível para ouvir o médico. Quando nos apercebemos que está a vir esta ativação toda, que eu quero mandar embora dali, ajudá-lo a trazer recursos de segurança. Por exemplo, dizer: olha, lembra-te que a tua mãe está ao teu lado. Queres te aproximar um pouco mais da tua mãe? Isso é fixe. Porque então estou a dizer: olha, isto é normal, o que o meu corpo está a sentir, não há nada errado comigo. Deixa-me, se calhar, sentir alguém perto para eu trazer um pouco mais de base de segurança, que foi o que eu tive que fazer com ele. Olha, eu estou aqui comigo, toquei-lhe a mão com cuidado. Então, o sistema nervoso está todo o tempo a comunicar com estas respostas. O sistema nervoso simpático me coloca na ação, e é muito importante, é o que nos faz acordar de manhã, é o que nos ajuda a fazer desporto, é o que nos ajuda a estar criativos. Nós precisamos de mais energia nos músculos e no corpo para poder estarmos vivos. O sistema nervoso parasimpático, segundo a teoria polivagal, se divide naquele dorsal que congela ou no ventral, que é o que nos ajuda a estar em vínculo. Ok. Então, são, em realidade, 3 respostas. E repara, quando uma criança, por exemplo, cai no chão, o primeiro que ela faz é procurar um adulto que a ajude. E se encontra esses olhinhos do pai, às vezes chora, não é? Porque a primeira resposta... Mas só quando encontra. Quando encontra. É? Porque a primeira resposta é: eu quero alguém com quem conectar, que é o ventral. Eu quero algum mamífero que me ajude. Mas muitas vezes isso não está disponível. Então, salta para outra resposta, que é o simpático. Ok, não há adultos disponíveis, olha, vais fugir ou vais lutar para pedir ajuda, vais dar um berro. Caí, alguém que me ajude. Mas se ninguém vem, e não posso fugir porque estou magoada, que me resta? Biologicamente, é ir para aquele parasimpático dorsal, que é congelar, para não sentir. É por isso que eu vou fazer um parênteses. Experiências de abuso sexual, muitas vezes há esta fase de congelamento. Sim. Para não sentir. Não consigo fugir do meu agressor, não consigo lutar contra ele. A biologia elegantemente prepara o corpo para não sentir. Incrível. Incrível como nós temos esses recursos, mecanismos que são inatos para sobrevivermos.
Isso. E o próprio corpo tem as respostas para ajudar-nos a repor. É aí que se inspirou o Peter Levine nesse estudo da vida selvagem, justamente. De como uma gazela, depois de ser atacada por um leão, congela, e quando o leão vai embora, porque não acha piada comer um animal morto, ela consegue, com os tremores, voltar à vida, levantar-se e sair tranquila. Então é aprendermos a confiar na fisiologia do nosso corpo, para não fugir das emoções, das sensações difíceis, não é? Sem dúvida. Olha, e diz-me, como é que alguém que está agora a tomar consciência, uau, espera, então eu tenho um corpo, um sistema nervoso que talvez não esteja muito regulado, ou em determinadas situações ele dá-me sinais de que realmente há alguma coisa ali, por onde começar a trabalhar em si mesmo esta questão do trauma, desta perspectiva, que para mim acho que é a perspectiva somática. Ok, há várias opções para quem nos ouve e está a tomar, por exemplo, consciência agora. Uma opção é procurar saber mais. Procurar mais conhecimento, mais compreensão, que pode ser através ou de uns livros, ou de uma boa conversa, ou de um bom podcast. Este podcast está a contribuir por mais awareness sobre trauma, que é o primeiro nível da pirâmide. Queremos que as pessoas sejam conscientes. Conhecermos-nos melhor, porque quando trazemos linguagem, é como aprender uma língua nova. Então, começamos a explorar as nossas paisagens internas com mais recursos, a dar nome às coisas, e isso humaniza. Outra forma é procurar ajuda, que é algo que nos custa muitas vezes, e muitas vezes é uma resposta também de traumatização, porque foi ameaçador pedir ajuda muitas vezes. Então, lembrarmos-nos a bons profissionais que nos podem ajudar a fazer esse caminho com cuidado, com respeito, sem ir para o ponto de dor, e nos aproximando devagarinho dos sítios que doem. Né? A nível somático, trabalhar esta consciência de, pelo menos, começar a reparar no corpo. Que eu era dissociada completamente. Né? Então, olha, que curioso, vou fazer um podcast e, de repente, eu rara vez transpiro, Inês. É super, nem quando faço o esporte. Os meus filhos dizem, mãe, tu és muito estranha. Mas eu sei que quando algo me deixa nervosa por bons motivos, eu transpiro. Eu estava a chegar aqui e eu sei que eu começo a transpirar. Então, isso é dizer, olha, que curioso. O meu sistema nervoso simpático está a trazer toda esta energia disponível para eu conseguir sustentar a presença com a Inês. E não ter a tentação de dizer, olha, aconteceu uma coisa, não vou. Vou-me embora e vou fugir. Não é? Então, que lindo eu poder estar aqui e sustentar essa ativação. A garganta, que começa a ficar mais seca, por exemplo, que é uma resposta do sistema nervoso simpático. Quando os animais têm que fugir, não pensam em comer. Então, a garganta fica seca. Então, mas eu quero trazer a minha voz. Eu disse, eu quero água. No início, antes de gravar. Sempre no início das palestras. Isso. Sempre. Eu tenho que pedir sempre, por favor, podem deixar logo ali uma garrafinha de água. É normal, é? porque Claro. o corpo está a fazer o quê? Não há espaço para pensar se querem comer. É levar toda a energia para os músculos de grande porte para fugir. Por isso a garganta seca. Ok, eu vou ter um recurso à água que me ajuda. Eu ajudo alguns profissionais a preparar palestras e isto, e a primeira coisa que dizem, eu não quero sentir-me nervosa. E eu digo, olha, eu não tenho uma boa notícia para ti. Isso vai estar presente. O mais interessante é o que vais fazer com isso. Que é entender que é só a energia que o corpo está a trazer para que tu possas colocar a voz lá fora. Então, não dá para não sentir. É começar a reparar. A quem nos escuta, comecem a reparar da próxima vez. Ou num conflito com os filhos, ou um e-mail que receberam, ou alguma dificuldade. O que o corpo sentiu? E reparem. Olha, fica realmente o meu coração super agitado, fico com mais tensão, porque às vezes a tensão funciona como uma levadura. Então, aumentamos a sensação, não tinha reparado que me dói tanto o pescoço, ou as enxaquecas, as dores de cabeça, não é? Então, a sugestão é comecem a olhar para o corpo e a entender o que é que ele nos está a comunicar. E se for difícil demais, pedir ajuda. Isso, e sabes, quando estava a estudar na experiência somática, um dos recursos que eu tirei dali foi exatamente isso, de
é a interocepção, não é? Sim, que a se chama interocepção é a capacidade de ler a linguagem interna. Esta sim. nossa linguagem interna, das sensações do corpo. Sim. Porque isto é realmente um estado, é ir para um estado de presença muito grande que nós não estamos habituados. E isso foi um grande recurso para mim, Que bom. que eu trouxe de lá. E só para deixar também aqui a nota que a experiência somática é um tipo de abordagem terapêutica que é centrada no corpo, não é tão verbal assim. Não. E eu acho muito interessante essa abordagem por esse motivo. Não que eu sou pró-terapia sempre, Certo. psicoterapia Sim. sempre, mas às vezes em determinados casos acho que a experiência somática é muito útil, principalmente quando as pessoas estão muito dissociadas do seu corpo e às tantas já não sabem onde é que estão, quem são no corpo, sabes? E o que é que sentem. E acho que há muita coisa do trauma que se pode verdadeiramente transformar através do trabalho somático. Sem dúvida. E deixa-me muito feliz que cada vez mais a parte somática esteja a ser abraçada e incluída. Certo. Como uma parte também importante, porque somos um só, na realidade. Sim. Tu disseste as abordagens mais cognitivas, elas são muito importantes e não podemos negar a importância de... E o que a ciência também nos demonstra que muitas vezes não são suficientes. Por isso é importante que existamos profissionais e esta abertura de incluir também o corpo. Em muitos casos faz sentido, em outros não faz. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, a energia disponível é muito pouca. Tão pouca que nem sequer ela vai conseguir ir ao corpo. Então, provavelmente, para uma pessoa em depressão, não vamos dizer vais fazer terapia somática, porque a energia já é tão pouquinha e ir ao corpo requer presença, escuta. Então, é também identificar o que é que me serve agora neste momento da minha vida e termos essa capacidade de fazer essa distinção, que também com muita integridade e ética. Sem dúvida. Olha, eu sei que já tocaste aí no tema de um trauma também que tu viveste e que eu não queria perder a oportunidade de podermos trazê-lo pensando em quem nos ouve. E ontem comentei isso contigo, se poderíamos fazê-lo. Tu deste-me essa... E eu te agradeço também pela construção desse consentimento. E porque já falaste nele, mas tu viveste um trauma muito, muito forte, não é? Perdeste um filho. E eu, na minha comunidade, nesta comunidade, há muitas mulheres que passam pelo mesmo, às vezes até perdas gestacionais. Queres trazer um pouquinho da tua vivência e de como é que a forma como tu foste transformando essa dor? Obrigada. Sim, e além disso que estamos, olha, curiosamente em datas para mim assim super sensíveis. Ontem fez 10 anos o Lourenço. O Lourenço nasceu como um bebê totalmente saudável e passadas 36 horas foi diagnosticado com uma cardiopatia muito grave e rara. E vivemos aí uma experiência muito complexa de 2 meses no hospital. Já tinha o filho, o Tomás, com 2 anitos e, entretanto, a vida abençoou-nos com mais uma filha, com a Sara. Eu trabalho com muitos pais também, mais que perdem filhos e recentemente li uma frase, Inês, muito bonita, que dizia algo assim como: os filhos nascem no momento em que sabemos que estamos grávidos. Tanto não há filhos que não cheguem a nascer. Todos nasceram já no nosso coração desde aquele momento em que soubemos que vêm a caminho. E isso dá-me esperança, porque os filhos, para mim, não morrem, nem deviam. Obviamente é algo completamente antinatural, que nenhum pai devia viver. E, infelizmente, a estatística cada vez é maior dos abortos ou das interrupções da gravidez. Para quem nos ouve, há uma boa notícia no sentido de há sempre oportunidade de fazer destas experiências uma referência
de crescimento, de amor, de transformação e não só experiências das quais não podemos sair e que limitam a nossa vida toda. Leva tempo e cada um tem o seu caminho, não é? Não há fórmulas. Eu já estou nisto há 10 anos, já fiz muita terapia, psicologia, somática e continuo a descobrir coisas. Posso numerar aprendizagens, mas sei que cada ano vou descobrindo coisas sobre a morte, sobre o que eu quero acreditar que a morte é, como me relaciono com o meu filho. Ora, quando um filho morre é como se ficasse um depósito de amor cheio, não é? E depois o que fazemos com esse amor? Por isso é que às vezes é normal vermos livros publicados, ONGs criadas, projetos, mudanças de carreira. É como eu preciso colocar este amor no mundo de outra forma, ou novos filhos que nascem. E eu acho que isso é bonito, dar-nos a permissão de que a vida continue e que a vida continue e não é trair o nosso filho que não está. Exato. Isso para mim foi das coisas mais interessantes de integrar, de permitir-me continuar com a vida como uma forma de honrar justamente o Lourenço. E não com culpa por estar a trair ou perpetuar esse lugar de tanta mágoa, não é? Então, eu acho que é esperançador. Olha, esperança, dor juntas, não é? Mas há espaço para reparar. Não é que a ferida vai desaparecer, dói e se eu me lembro de coisas, sei que vai doer e vou chorar compulsivamente, porque esses espaços eu consigo visitá-los muito facilmente. E também consigo pendular na experiência da vida, olhar para os meus filhos, sentir-me entusiasmada, olhar para as pessoas que ajudo, a mudança de carreira que transitei, né? Ir fazendo essa flexibilidade atencional. Consigo olhar o que dói e consigo olhar o que isto também me trouxe e que está a trazer para a minha vida. O que é que tu poderias dizer a essas mulheres, que eu sei que alguém há de estar a ouvir, a passar por algo de alguma forma semelhante, uma perda? O que é que lhe podias dizer agora? Talvez alguém que esteja mergulhado nesse lugar de culpa, de sofrimento e... Primeiro dizer que eu compreendo esse lugar e que esse lugar é legítimo. Não faz de nós, não significa que algo está errado em nós ou que estamos avariados, não é? Acho que primeiro dignificar para que a experiência seja carregada com mais dignidade. Porque às vezes o julgamento de fora é duro. Já devias estar a fazer isto? Não devias estar a fazer isto. Então, lhes diria primeiro que há esse lugar de dignidade pela sua experiência e que procurem transitar esta fase difícil de alguma forma acompanhadas no seu tempo. Acho que esse recurso do vínculo pode fazer toda a diferença, porque aceitar não é um estado passivo de resignação, é não acrescentar culpa, vergonha, isolamento ao que já dói tanto. Então, quem está nesse lugar de culpa, ou vergonha, ou isolamento, procurar recursos, um pedido de ajuda, para que consiga relacionar-se com essa história de outro lugar, não é? Acho que seria assim, porque a minha experiência não serve para explicar a de todas as pessoas, portanto, com muita humildade. Este tem sido o meu caminho e pode não servir para todos, não é? Mas há algo em comum, os nossos filhos vivem connosco sempre. É o que eu digo, eu sou mãe de 3. Não é? 3, os 3 os vi nascer, os 3 os tive nos meus braços e será assim sempre. Não morre a mãe que fui porque o Lourenço não está aqui da forma que eu gostaria que ele estivesse. Sim. Olha, e uma última pergunta. Agora estava a olhar para ti e dizer, a sentir aqui dentro que isso também, essa experiência agora também te trouxe até aqui, né? Tu trabalhas com trauma e trabalhas com outras pessoas. Completamente. Eu fui movida pelos meus traumas a estudar isto. Não é? Sim, e muita gente que estuda trauma, que eu recebo nas minhas formações, bem,
a motivação externa eu quero servir melhor, mas há um motor interno muito grande. Claro. São as minhas feridas. Claro. Né? Então, não, eu consigo hoje, depois de muitos anos, sentir gratidão não pela perda, mas pela presença de Lourenço na nossa vida e pelos lugares conquistados novos. Inês, eu saí da Colômbia, vai fazer quase 20 anos. E se há 20 anos me perguntassem onde eu ia estar hoje, nunca imaginaria. Eu era engenheira, especializada em marketing. Quem diria que ia estar a trabalhar com pessoas, como formadora, em momentos de dor e luto? Nunca. Então, olha, confiamos no mistério e que a vida nos possa ajudar a largar tanto o controlo e a confiar nesses caminhos que nos explicam, mas que trazem coisas bonitas, nem tudo é sobre dor. E vejo que te emocionas. Sim, que és muito, muito bonita, muito sábia e acho que terminamos com a mensagem certa. Obrigada, Ana. A ti, Inês. Foi muito bom. Por permitir-me contribuir. Foi mesmo muito bom ter-te aqui. Obrigada. Obrigada. A ti e a quem nos escuta. Sim, sim. E nós estamos aqui nestas conversas e eu estou sempre a imaginar o que é que quem está lá em casa, o que perguntaria agora? E é tão bom, não é? Sentir as pessoas aqui, não estando aqui. Isso é bonito. Sim. Obrigada. Sentimos-nos acompanhados. A ti, pela possibilidade também de trazer um pouquinho mais desta literacia, desta compaixão. É essa a intenção, desta forma humanizada, não é? Que acho que toca ainda mais. Sim, que as assim pessoas, faz sentido. Né? Sim, com histórias reais e vividas. Obrigada. Obrigada. E é assim, hoje não seria Inês. Já demorou uns episódios até eu soltar uma lagrimita, que é comum. Então, obrigada a quem nos acompanhou desse lado. Voltamos para a semana para viajarmos mais um bocadinho na nossa nave. Até já.